Você já se sentiu preso em um ciclo de tentações que parece impossível de quebrar? Já se perguntou como algumas pessoas parecem viver em paz e liberdade enquanto você luta contra as mesmas tentações dia após dia? Bem, prepare-se para algo transformador. Hoje nós vamos explorar os tesouros escondidos em Lucas 12, revelando o segredo para vencer qualquer tentação que a vida lhe lance. E não estamos falando de força de vontade humana, mas da vitória assegurada que vem através de Jesus Cristo. Imagine viver um dia após o outro, com uma confiança inabalável. Não importa o que o mundo atire em sua direção. Parece um sonho? Pois eu digo que é absolutamente alcançável. Então, pegue a sua Bíblia, mantenha a mente aberta e prepare-se para receber uma palavra que tem o poder de libertar você para sempre da escravidão da tentação. Vamos entrar nesse estudo revolucionário? Fica conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar o curso da sua vida espiritual para sempre. Vamos lá? Bom dia, escolhido e escolhida do Senhor. Bom dia, escolhido! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Café com Propósito aqui no nosso canal, no YouTube Martins e Lessa. Estamos hoje no episódio 319 e é com muita Glória a alegria Deus. que hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. O tema desse episódio é Vencendo a Tentação com a Vitória de Jesus, porque Jesus é Deus de vitória. E se você Amém. caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe exatamente o que a gente faz aqui, todo dia tem vídeo nesse canal para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito com Deus e ter a sua vida abundantemente transformada. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e também deixa o teu like, porque o teu like ajuda o nosso canal a ser entregue para mais pessoas e assim também você está fazendo a obra de Deus, amém? amém, gente. E hoje nós estamos meditando nessa palavra profética. Hoje nós temos três chaves poderosas para a gente meditar nesse estudo. Então fica até o final, porque hoje Deus tem uma palavra profunda para o teu coração. Mas antes, vamos ler o Evangelho. Lucas 12, pega a sua Bíblia se você quiser acompanhar essa leitura, porque eu tenho certeza que Deus tem chaves poderosas para te entregar aqui. Amém? Amém. Então vamos para a leitura de hoje, lembrando que a nossa Bíblia é da Nova Tradução da linguagem de hoje. Amém. Então vamos lá, Lucas 12. Milhares de pessoas se ajuntaram, de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Glória a Deus. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Glória a Deus. Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer, mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem o poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. É forte, Por igreja. acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará, diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou, dizendo a todos: Prestem atenção,
Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Glória a Deus. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos, não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês: não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos: não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? O qual de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem o prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa com um cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes são aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços, e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas.
Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida: 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai ser calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo: Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz. O juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Glória a Amém? Deus, amém. Que palavra abençoada. Hoje nós estamos meditando em Lucas 12, escolhida e escolhida. E é possível, sim, através da mensagem de Jesus, da Bíblia, da palavra, eu e você vencermos a tentação com a vitória de Amém. Jesus. O Senhor já nos fez mais que vencedores. Mas para a gente entender como que a gente vence essas tentações, a gente precisa entender o que que essa mensagem ela está querendo falar hoje para o nosso coração. E que palavra abençoada. A primeira chave que eu quero trazer para você, e por que que a gente fala de chaves, né? Chaves abrem portas. E muitas das vezes a gente está aprisionado em um cômodo porque a gente não sabe como sair desse lugar, desse ambiente, desse cenário. E a primeira chave que eu quero trazer para você hoje, quando a gente fala que essas chaves são para abrir portas, né? E hoje nós estamos falando de portas espirituais que acabam sendo uma extensão das portas físicas da nossa vida. A tentação do acúmulo material. Essa é a primeira chave que você precisa despertar o teu entendimento hoje à luz desse evangelho. Em Lucas 12, o versículo 15 ao 21, a gente vê a parábola do rico insensato. Um rico que fala, e assim, quando a gente medita nessa mensagem, a gente está vendo ali um homem que, ao ter excesso de bem, de recurso, ele pensa em como que ele vai armazenar para si mesmo tudo aquilo que ele acumulou, sem ele considerar, sabe, a importância da vida através do que o Senhor já o fez. A Bíblia diz que entre dar e receber é melhor que você dê. Porque quando a gente está na condição de receber é porque a gente está precisando. E imagina aquele homem que tinha tanto, mas ele não pensou em nenhum momento de exercer generosidade na vida de alguém. Ele pensou apenas em si próprio, nos seus deleites, nas suas únicas necessidades. E Jesus, ele nos lembra que a verdadeira riqueza, ela não está no que a gente possui, sabe? Mas na nossa relação com Deus. Não é sobre os teus bens materiais, mas é sobre profundamente o relacionamento que você tem com Jesus. Sabe qual é o problema? É que a sociedade que a gente hoje vive, a gente vê frequentemente as pessoas aprisionadas nesse ciclo vicioso de acumular. Acumular riqueza, acumular status, acumular bens materiais, fazendo com que muitas das vezes essas pessoas acreditem que para elas terem uma identidade real de valor, isso está ligado completamente ao que ela possui, ao que ela acumulou, e não ao que é eterno, ao que é único, verdadeiro, que é Jesus na vida dessas pessoas. E como eu falo aqui, sabe, existe um passo, uma solução para isso. E essa solução hoje é reavaliar. Você precisa parar e reavaliar
Quais são hoje as tuas prioridades? Coloca hoje o teu relacionamento com Deus em uma balança. Quando nós iniciamos esse vídeo, eu não sei se você viu o elemento da balança, mas a gente precisa ter esse ponderar, esse equilíbrio, sabe? Deus, ele precisa estar acima das tuas riquezas materiais. Ele precisa estar acima das nossas riquezas materiais. Deus é para ser mais importante do que tudo isso. E eu falo mais, você hoje está sendo convidado, na verdade você está sendo convocado a exercer, a praticar a generosidade no reino, sabe? Seja através do teu dízimo, da tua oferta, ou uma forma de você ajudar alguém que naquele momento está necessitado. Demonstre assim onde está de fato o tesouro do teu coração. E eu falo, é melhor dar do que receber. Seja essa pessoa que hoje ama e serve genuinamente a Jesus. E quando a gente entende que esse amor genuíno é servir o outro, a gente cresce no nosso propósito. Glória a E Deus. para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui porque um dia alguém semeou no nosso coração. Eu não tenho ouro e nem prata, e verdadeiramente eu posso usar essa palavra agora, mas o que eu tenho eu te dou de uma forma generosa e sim voluntária e com amor, a mensagem de Jesus, onde eu sei que muito mais do que os tesouros dessa terra, aqui o que eu estou falando são tesouros genuínos, eternos para você. E se você viver o propósito passo a passo, esse ciclo que todos os dias nós estamos trazendo vida, uma mensagem de vida para você, você vai ter uma vida transformada em Jesus. A gente precisa entender que a gente precisa perseverar. Jesus, ele vai fazer a parte dele, mas existe a nossa participação nisso. Glória a Deus. A nossa segunda chave escolhida e escolhida do Senhor para a gente vencer a tentação com a vitória em Jesus é a vigilância contra a complacência. E vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente olha aqui para o Evangelho de Lucas 12, do 35 ao 40, Jesus ele vai destacar, né, a importância de eu e você estarmos preparados e vigilantes, pois a gente não sabe o dia que o Senhor vai retornar, o dia, a volta de Jesus, o regresso de Jesus à Terra. E o que acontece hoje, e isso acaba sendo sim um problema, é que as pessoas estão distraídas e elas estão hoje retendo as suas preocupações apenas na sua vida diária, no seu plano terreno, no que está dando certo ou no que não está dando certo, nos problemas da vida. E é fácil quando a gente destaca essa nossa rotina diária e traz importância e foco somente nela. E quando você faz isso, você está tornando, de certa forma, sim, um complacente. Você está tirando o foco do que é eterno, do que Deus tem para você, e a tua jornada espiritual ela vai ficando ali e ela vai se perdendo. Porque você não está olhando para o que é eterno, você não está olhando para o que Deus tem para você, você só está olhando para o que naquele momento é de fato a tua real necessidade. E às vezes o que a gente acha que a gente tanto precisa, de fato não é o que a gente precisa, porque Deus ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então nós precisamos olhar para o monte, saber que desse monte, que é o monte do Senhor, vai vir o nosso socorro, que Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Por isso eu falo para você, escolhido, mantenha-se espiritualmente alerta. Você precisa estar em alerta. E como que eu fico em alerta? Como que eu vou para esse lugar, né? Como que eu me mantenho em alerta? Você se mantém em alerta quando você está em oração, quando você estuda a palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui, com a comunhão com outros irmãos. É por isso que existe a comunidade dos escolhidos. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, vem fazer parte da comunidade dos escolhidos. Aqui a gente está num ambiente totalmente propício para a glória de Deus no propósito. E é muito bom quando você caminha com pessoas que estão vivendo na mesma estação e com o mesmo entendimento que você pretende alcançar em Jesus. E a gente fala muito sobre relacionamentos saudáveis, a importância da gente ter pessoas de Deus na nossa vida que caminham nos propósitos dele. Dedica tempo, um tempo diário para você ler a Bíblia, para você orar. Pede para Deus para que ele te ajude. Senhor, me ajuda a permanecer vigilante. Me ajuda, Senhor, a permanecer focado no propósito que o Senhor tem na minha vida. Ele está aqui para te ouvir, ele quer conversar com você, ele quer fazer vida com você. E a terceira chave, escolhida e escolhida, que faz com que você vença a tentação com a vitória de Jesus, é quando você entende que, sim, por mais que nós tenhamos medo, há uma confiança em Deus que lança fora todo medo. Glória a Deus. O medo versus a confiança em Deus. Sim, por mais que você diga, eu tô com medo, eu tenho medo.
A presença do Senhor, ela lança fora todo medo. E eu declaro no nome de Jesus essa presença alcançando esse ambiente, esse Amém. lugar que você está agora e a sua vida, em corpo, alma e espírito. Em Lucas 12, o verso 6 e 7, o versículo 22 ao 26, Jesus nos lembra do cuidado que eu e você precisamos ter. Esse cuidado é um cuidado que só o Senhor ele pode nos despertar. E que cuidado é esse? A gente precisa lembrar que mesmo os pássaros, ele fala dos pássaros, os pássaros estão se preocupando se ele, como é que eu vou acumular comida? Não, eles não se preocupam. Porque o Deus que eles foram criados, o Deus que trouxe vida para eles, proveu o alimento. Assim como o Senhor compara também, né, as flores do campo. Elas não estão preocupadas se elas vão ter pétalas bonitas, porque o Senhor provê também essas pétalas. Inclusive, ele compara Salomão com toda a sua riqueza. Não teve tamanha beleza como as flores do campo. Uma obra exclusiva e única criada por Deus. Então eu falo para você, nós precisamos nos lembrar que não só os pássaros e as flores, mas eu e você somos mais importantes do que essas preciosidades do Senhor. Nós somos criaturas feitas e constituídas pelo Senhor e Ele nos deu vida. E Ele fala para mim e para você que eu e você nós somos mais valiosos do que as flores e do que os pássaros. Então, assim, eu digo para você agora, não se preocupa, sabe? Tira essa preocupação excessiva da tua alma, do teu coração. Tem um versículo que diz: Não se turbe o vosso coração, creis em Deus e também em mim. O Senhor está falando: crê em mim, confia em mim. Pois Deus conhece e Ele atende a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Se posicione em agradar, em viver uma vida de obediência, em cumprir os princípios da palavra, que você vai viver o melhor do Senhor. Porque nós acabamos de meditar nessa promessa. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. E quando eu falo que ele acrescenta, a gente precisa também refletir qual é o problema que a gente está inserido hoje. Porque a gente não avança no propósito, porque infelizmente a gente está se distanciando de alguma forma dele. Eu digo para você, o medo do desconhecido te impede de viver o teu propósito. O medo do futuro, das circunstâncias que você nem sabe o que vai acontecer, mas você já tá pensando, e se, isso também te impede de viver o teu propósito. Quando eu olho para cenários como esse, eu entendo que você, querendo ou não, está se permitindo, quando você pensa sobre isso, em viver um estágio de paralisia. Você está paralisado em não avançar por medo, por incertezas. E isso te impede, sim, de confiar plenamente em Deus e no propósito que Ele tem na sua vida. Lembra? A chave que nós falamos agora, a presença do Senhor lança fora todo medo. Então você precisa invocar essa presença todo dia na sua vida. Jesus habita nesse lugar, habita nesse ambiente, habita na minha mente, no meu coração, na minha vida, nos meus pensamentos. Deus, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero ver pela fé que já deu certo e eu profetizo que já deu certo. E usa a tua boca como esse canal profético da bênção do Senhor. Glória a Deus. Então hoje eu convido você a reconhecer que Deus ele tem o controle da tua identidade. Sim, você é quem o Senhor disse que você é e podem muitos dizer que você não é, mas eu digo para você, você é aquilo que o Senhor te disse. Sabe que você é e você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Você é um instrumento de bênção do Senhor nessa terra. O Senhor derrama sobre a tua vida a bênção dele. A bênção dele enriquece e não causa dor. Então profetiza essa bênção. Profetiza que aonde tu colocar a planta dos teus pés, o Senhor já te deu por herança, porque também está lá, é uma promessa dele na nossa vida. E eu digo para você que quando nós entendemos que nele nós temos segurança, independente das circunstâncias que a gente vive, a gente avança porque ele nos faz mais que vencedores. Então, sempre que você sentir medo, ou talvez ansiedade sobre uma ou outra situação, faça uma pausa, ore, clame a existência, a presença do Senhor, entrega essa situação para Deus e não esquece de pedir: Deus, me derrama da tua paz no meu coração, me direciona, eu creio que o Senhor está comigo e eu creio que eu sou vencedor em ti. E assim a gente avança no propósito escolhido. Olha, diante dessas chaves poderosas que nós refletimos aqui, eu quero hoje trazer uma analogia da vela e do farol. Imagina um pequeno barco à vela, navegando no oceano à noite. O marinheiro se esforça para controlar o barco, pensando que o vento e a vela são tudo de que precisa. Ele representa muitos de nós confiando nos nossos próprios bens e esforços. O céu se escurece e uma tempestade se aproxima. O marinheiro começa a ficar nervoso, questionando se conseguirá enfrentar a tempestade. Isso representa a preocupação e o medo sobre as incertezas da vida. Ao longe, o marinheiro avista um farol. Ele sempre esteve lá,
mas o marinheiro estava muito preocupado, confiando nas suas próprias habilidades para anotá-lo. Isso representa Deus sempre presente na nossa vida e muitas das vezes nós ignoramos a sua existência. O farol começa a guiar o marinheiro, ajudando-o a encontrar o caminho, mesmo na escuridão da tempestade. Isso simboliza como Jesus nos guia através das tempestades da vida, quando estamos vigilantes e focados. Finalmente, esse marinheiro chega a um porto seguro, grato e com uma nova compreensão de que o farol, Deus, é o verdadeiro guia e protetor em sua jornada. Não apenas a vela e o vento, os seus próprios esforços, os seus bens. E essa analogia, ela nos ajuda a ilustrar como confiar em Deus, estar espiritualmente vigilante e superar o medo e a preocupação são cruciais para viver o propósito que Deus tem para nós, tal como ensinado no Evangelho de Lucas 12. Escolhida e escolhida de Jesus, eu digo para você, o Senhor, ele tem novidades de vida para você na sua jornada. Independente dos cenários de tentação que talvez você esteja vivenciando, é possível você ser vencedor com Jesus. O Senhor já nos fez vencedores. E hoje eu quero deixar um exercício para casa para você. Esses exercícios, eles têm um objetivo: trazer à existência aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração de uma forma prática na sua vida. Quando você exerce, coloca a atividade para casa, de fato, sabe? Você vai ver mudança e transformação na sua vida. Não é, sabe, não, é mais uma coisa, não. A gente sabe que quando a gente bota para você se exercitar, o Senhor está trabalhando na tua vida. Porque você está se dispondo a sair apenas da escuta, mas está naquele momento se posicionando para a prática. E a prática, ela leva o quê, amor? A perfeição. E essa perfeição é o Senhor tem nos aperfeiçoado dia após dia na sua boa e perfeita obra. Então separa um momento do seu dia, um momento que é importante que a gente esteja sozinho, né? Porque a gente consegue ali se comunicar, se conectar de uma forma mais genuína com o Senhor. Pega também, procura um espaço tranquilo e que você feche os teus olhos e visualize essa vela e esse farol que nós acabamos de ministrar. Imagina a luz dessa vela suave, quente, mas também vulnerável a condições externas como o vento. E a vela, ela pode de alguma forma ali iluminar uma pequena área, mas a sua luz pode ser facilmente apagada. E agora você vai visualizar esse farol, um farol forte e firme, cuja luz ela corta até ali o meio daquelas densas trevas, porque afinal você está num ambiente noturno. E por mais que tenham tempestades, imagine que você está como aquele homem naquele barco. Você sabe que você está seguro, porque o Senhor tem esse porto seguro para você. E eu faço essa pergunta para você agora. Você tem sido mais como uma vela ou como um farol na tua vida espiritual? A gente precisa ter essa reflexão. Como que nós temos nos portado? Será que nós temos sido como essa vela? Ou será que nós temos sido como o farol? E eu tenho certeza que você sabe aquilo que Deus ele tem determinado para a sua vida. Ele quer que você seja, sim, esse farol, independente do ambiente, do cenário que você esteja. E se você hoje não se sente assim, faça uma oração. Eu convido você a entrar nesse ambiente de quebrantamento e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda a compreender o teu propósito, me ajuda a crescer nesse propósito. E eu quero convidar você agora, nesse exercício, nesse momento, nós fazermos uma oração. Se você, inclusive, tem algum pedido de oração, qual é a tua maior necessidade? Como que a gente pode ajudar você? Deixa aqui o comentário de como que a gente pode te ajudar em um próximo passo. E nesse momento, feche os teus olhos agora e vamos clamar ao Senhor essa ajuda. Paizinho querido, Paizinho amado, Jesus, primeiro nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Às vezes, de alguma forma, sem percebermos, a gente tem sido, Senhor, velas. E o Senhor tem nos convidado a uma luz ainda mais intensa e direcionada, que é esse farol. O farol que, independente da tempestade, do dia mau, do dia escuro, do nevoeiro, ele está ali, a sua luz é tão forte, que meio diante de todas essas trevas, ela direciona, ela encandeia. Amém. E ela traz, Senhor, direcionamento. Pai, direciona a nossa vida. Nos ajuda a ser esse espelho da luz do Senhor nesse mundo. Nos ajuda a ser esse espelho da luz do Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em tudo que carrega o nosso nome. A nossa oração, Senhor, é que, Pai, assim como a luz que ilumina esse farol, que a gente possa ser essa luz na tua presença diante das tentações do mundo, diante das incertezas da vida, diante do dia mau, que a gente possa lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor sempre tem um propósito final
final, nos levar a esse porto seguro e em segurança, cuidando, guardando e zelando por nós. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e como é maravilhoso estar na tua presença, como é maravilhoso aprender do Senhor. Nos ensina dia após dia, Jesus, capacita-nos, continua abrindo o nosso entendimento e ministrando a tua perfeita palavra no nosso coração, e que essa palavra possa ser guardada para que não pequemos contra o Senhor, mas que lembremos, Senhor, dos teus ensinamentos e que possamos, através desses ensinamentos, ser conduzidos à vida eterna. Assim, Paizinho, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada escolhido e escolhida que já está inscrito nesse canal, por todos aqueles que acompanham a jornada do propósito. Abençoa, Senhor, cada um. Abençoa, Senhor, a família de cada um. Senhor, nesse momento nós erguemos a nossa voz como um canal profético de intercessão, clamando pela bênção do Senhor na vida de cada escolhido e escolhida. Apresentamos todos os membros da comunidade dos escolhidos. Meu Deus, ser com cada um, abençoa. Pai, a nossa oração é que o Senhor firme muito bem essas estacas e que o Senhor alargue as tendas espirituais e também naturais, porque a gente fala de reinos, Pai. E a tua palavra diz que o que nós ligamos na terra está ligado no céu. Amém. E nós ligamos, Pai, a vida de cada um que faz parte desta comunidade ao transbordar genuíno do Senhor. Assim, Paizinho, fica conosco, esteja conosco em todo o tempo e nos ajuda a permanecermos firmes e inabaláveis em ti. É o que nós choramos, crendo na bênção e na vitória de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E você declara amém. O teu amém para a glória de Deus. Olha, Deus sempre está pronto para ouvir tua oração. Então, eu te convido a orar. Vai para esse lugar, né? Essa atmosfera. E se você está até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações. E também deixa o teu like, porque o teu like aí ajuda muito o nosso canal e você está fazendo a obra de Deus, então deixa o like, amém? Amém, que Deus abençoe tua vida. Estamos deixando listado aqui agora, olha, 2 séries fantásticas para você. A série do Evangelho de Marcos, que nós encerramos recentemente, e de Provérbios. Então tem muito conteúdo bom aí. Maratona essas séries. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.